Fala, meus otakus e otaquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem está falando é Genildo do canal Genildo Geek. E hoje vamos falar da terceira temporada de um anime que vai contar a história de Saitama. Desculpem galera, mas a minha voz não melhorou ainda. Eu tô com a voz um pouco deteriorada, né? Eu estou um pouco mal de saúde. Estou aqui me hidratando com água e tudo mais. Dói um pouco a garganta, mas eu tô aqui pra fazer o vídeo pra vocês, tá? Vai falar de Saitama, um super-herói que se tornou incrivelmente poderoso após um treinamento rigoroso. Ele consegue derrotar qualquer inimigo com apenas um soco. Mas essa força descomunal o leva ao tédio. A série acompanha sua busca por desafios e um oponente digno, enquanto ele lida com as consequências de sua força avassaladora e a falta de reconhecimento. Estou falando de One Punch Man. Então já solta o dedo no like, já comenta aí embaixo, já compartilhando seu vídeo, porque hoje ele será épico. Então vambora! Bom galera, nesse episódio vemos que a Associação dos Heróis estava se organizando, né? O pessoal ali, o grupo da Associação de Heróis estava se organizando, por quê? Porque uma criança tinha sido raptada pela União dos Monstros, Liga dos Monstros. Eu não lembro bem porque já faz bastante tempo que eu assisti One Punch Man, as duas temporadas no caso, e eu acabo esquecendo o nome da União de Monstros lá. Que tinha sequestrado uma criança de alguém muito importante. Desculpa, gente. Desculpa, gente, mas eu precisava, eu tô com um pouco de... Amanhã talvez eu esteja melhor, mas vamos ver. E decidem montar uma equipe, né, com heróis somente Rank S. Alguns acabam se apresentando, alguns, uns 3 ou 4 já estavam ali, que seriam basicamente os líderes do grupo, né, que no caso seria a Tatsumaki e mais 2, né. A Tatsumaki já queria chegar destruindo tudo, só que eles tinham que fazer isso com todo cuidado. Eles tinham que se infiltrar na União dos Monstros com cuidado. Por quê? Porque assim... Calma aí um segundo. Aí. Porque assim, né, eles teriam, né, como salvar o garoto. Só que o pai desse garoto, ele estava um pouquinho mais preocupado. Estava querendo agir sem a permissão da Associação de Heróis. No caso, ele decide enviar uma equipe infiltrada, decide criar uma equipe com os que ele considera mais poderosos e mandar infiltrados dentro da toca, porque todos já estavam sabendo que a toca dos monstros ficava, da União dos Monstros e tudo mais, ficava na Cidade Fantasma, né? E tava todo mundo se preparando, e foram até uma prisão para trazer um herói que também é um herói e tudo mais. E naquele momento a Fubuki decide ir pro apartamento do Saitama para poder montar uma reunião estratégica para saber o que eles iriam fazer referente ao Garou. Por quê? Porque ele estava foragido, né? Ele lutou contra o Silver Fang, só que ele acabou sendo pego por um dos monstros e levado para a base deles, né? Porque para eles o Garou seria importante nessa aliança para acabar com os heróis de uma vez por todas. Só que quando ela entra lá, tava o Genos fazendo seu próprio auto-reparo, né? Ele tava se reparando porque aconteceu muitas coisas e ele acabou se ferindo. Então sempre, né? Sempre tá se ferindo. O King tava lá jogando com o próprio Saitama. O Silver Fang, ele tava lá com um outro amigo, né? Calma aí. Né? E ali ela decide preparar uma reunião estratégica para saber o que eles iriam fazer referente à organização dos monstros, à união dos monstros.
e com o garoto que estava fugindo ou foi levado, pois os monstros queriam ele ao lado dele. E o Saitama, porque ele não foi caçado por esse cara, porque ele era conhecido como caçador de heróis, por conta que ele não tem uma certa reputação de herói, como o Genos, como a Fubuki, como a Tatsumaki, né, como o Silverfang, né, ele decide ele mesmo ir atrás desse caçador de heróis, né, porque ele não foi caçado, não foi derrotado e tudo mais. E ainda por isso ele decidiu procurar, pelo menos descer um soco nele, sem nem pensar duas vezes. E o mesmo acorda, estava no meio de uma cela. E ele olha que tinham deixado uma carta com algumas instruções para ele. Ele veste uma roupa e sai da cela. E ele acaba sendo visto por um dos líderes da Associação de Monstros, que acaba falando assim que iria conversar com ele depois, né? Queria conversar com ele depois que resolvesse um assunto dos invasores que invadiram ali a base, né, para poder resgatar o garoto, que logo esses invasores foram transformados em monstros, digamos assim, né? E o próprio Garou, ele aparece ali, conversa com esse cara, e aí ele fala o seguinte: esse cara, que era um dos cabeças da organização, ele fala que pra ele entrar e ser o líder logo de cara, ser um dos líderes da organização, da União de Monstros, ele precisaria fazer o seguinte, né? Precisaria trazer a cabeça de um herói qualquer para ganhar essa promoção, né? E o cara tinha falado com ele, pede para os outros monstros, aquele cabeça da equipe, ele tinha um certo receio porque ele não tinha muita confiança no garoto, então pede para outros monstros irem atrás, né? Irem atrás do garoto para darem essa olhada e ver se ele vai completar essa missão. E é isso, galera. Meu nome é Genildo, do canal Genildo Geek. E eu te esperaria aqui sentadinho todo dia, então já vai sentando dedo no like, compartilhando o canal para seus amigos. Aproveita, aperta o botão do inscreva-se, o botão do sininho. Arigatou e sayonara.